é porque devem-nos uma resposta, devem-nos uma satisfação. Estou aqui a dizer que num trimestre temos acima de 4 indivíduos que perderam a vida, 4 a 5 indivíduos que perderam a vida de uma forma indecente, de uma forma macabra. E até então não temos visto o comando geral da Polícia da República de Moçambique a aparecer e a trazer dados concretos daquilo que está a acontecer no terreno. Imagine um simples indivíduo como eu, como você que está aí em casa, que carece deste indivíduo que acaba sendo brutalmente assassinado. Quem vai zelar por nós se aqueles que zelam por nós perdem a vida como não se fosse nada que estivesse a acontecer em suas vidas? Mas é uma vida, a vida é um bem sagrado. A questão da República, ela é clara no que diz respeito à questão de violação dos direitos humanos. Esta é uma clara violação dos direitos humanos. Mais uma vez, quem de direito é aqui solicitado para trazer aqui um informe genuíno aos moçambicanos. Quando foi o assunto de Bobola, apareceu o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Lionel Muchina, a debruçar acerca dos agentes que tiveram um comportamento desviante, que deveriam eles passar por um momento de represálias, um momento de punição e, consequentemente, responder na vara da justiça. Aqueles que tinham rosto foram vistos, e estes que aparecem à luz do dia, numa hora de alta circulação, estamos a falar da quarta rotunda, Matolagar, onde o movimento, o tráfego, ele flui com maior mobilidade, e indivíduos que nem sequer se intimidam acabam tirando esta arma de grande porte, que muitas das vezes é uma arma que está sob a gestão do Ministério do Interior, e estes homens, num belo prazer, acabam tirando a vida. Infelizmente, há 2 cidadãos que nem sequer faziam parte dos apetites de estes malfeitores, o indivíduo na qual eles tinham este programa de interromper a vida dele, não foi tirado a vida. Não quero eu aqui dizer que deveria ter tirado a vida a ele em prol daqueles 2 que infelizmente já não fazem parte dos mundos do vivo. Ninguém aqui tem direito ou obrigação de tirar a vida ao outro. Aliás, a nossa Constituição não emana isto. Nós temos tribunais, nós temos penitenciárias, nós temos órgãos de justiça, onde julgam, condenam e, por sua vez, o Ministério da Justiça, assuntos constitucionais, conduzem esses indivíduos às penitenciárias. Mas o que temos visto mostra claramente que o Ministério do Interior está sob gestão de uma gangstaria de indivíduos que vão passando a sua classe sem que ninguém lhes identifique, ninguém lhes cobre, ninguém lhes cobra aquilo que realmente eles estão a fazer. Isto mostra claramente que estamos diante de um crime organizado. Isto faz-me recordar o PCC, as facções no Brasil, onde eles acabam confrontando diretamente as forças militares brasileiras, as forças policiais brasileiras. Mas as facções, elas já se identificam
como indivíduos que estão para fazer choque ou que estão para fazer face às autoridades brasileiras. Em Moçambique, já não. Esses indivíduos estão camuflados, fazem-se passar de agentes das Forças de Defesa de Moçambique, ou seja, da Polícia da República de Moçambique, mas com uma agenda totalmente desconhecida. Agentes da lei e ordem que não estão a serviço do povo moçambicano, mas sim a serviço do crime organizado. Este crime está claro que ele tem uma articulação a mais alto nível. É um crime que não tem como seu ponto de partida os guardas, os superintendentes, os que na hierarquia da polícia não tem um grande impacto. Isto colocando aquilo que é o gráfico, colocando aquilo que é a pirâmide, nós entendemos que começa de grandes homens que fazem parte da hierarquia do Ministério do Interior e assim vai descendo de degrau a degrau. Por essa razão que os executores, os homens que praticam esta ação macabra de tirar a vida ao outrem, não têm nem sequer um pingo de vergonha na cara, ou seja, não se sentem intimidados em pautar por tirar a vida ao cidadão moçambicano à luz do dia. E se assim o fazem, é porque alguém os protege. Aqui nós chamamos a razão da inteligência moçambicana. Onde está a inteligência moçambicana para despoletar este assunto que, dia após dia, vai tirando sono aos moçambicanos? Estamos aqui a dizer que um jovem batalhador estava na sua jornada para ir buscar o sustento para a sua família, acabou apanhando uma bala perdida. Estamos aqui a falar de uma rapariga dos seus 18 anos, ia para o ensino e aprendizado para desenvolver aquilo que é o conhecimento, acabou também apanhando uma bala perdida. Quem vai se responsabilizar por estes atos macabros? Pelo histórico que nós temos da nossa polícia, quando existe casos do gênero, não tem se responsabilizado. Estas famílias não basta somente verem o seu ente querido, o seu pai, o seu filho, o seu irmão a perder a vida, eles devem ainda tirar aquilo que não existe para as cerimônias fúnebres. Ou seja, estamos a dizer que estamos numa selva onde ninguém se responsabiliza por ninguém. Os mais fortes que se mantenham intactos e os mais fracos que ficam à deriva. Um Estado onde não está a desempenhar o seu verdadeiro papel como Estado. A quem serve o Estado moçambicano? Nós temos um contrato social com os dirigentes deste país, com o governo do dia que está em frente dos destinos deste país. Em algum momento o Nhantumbo disse que era necessário que quem fosse de direito pudesse dar as caras e de facto se pronunciar em torno desta situação. Mas eu pergunto, quem é de direito é necessariamente a polícia ou o governo em si? Falo do executivo como tal. Devia também, portanto, porque não me lembro para já de ter cá ouvido algum pronunciamento oficial das entidades governamentais relativamente a estes assassinatos ou a esta alegada perseguição aos agentes da polícia. Na sua ótica, quem é de direito, neste caso concreto, é apenas a polícia que devia cá dar algum tipo de esclarecimento sobre estes assassinatos? Clemente Carlos, nós temos um Estado e temos um governo. O Estado
somos todos nós que colocamos de pé o governo. O governo do dia, sem um Estado, ele não existe. Nós somos os acionistas do Estado moçambicano. Todo cidadão moçambicano, direta ou indiretamente, contribui para a estadia do executivo moçambicano. E esse Estado, ele está composto de vários órgãos. E um dos órgãos é de justiça. Os órgãos de justiça têm a obrigação de trazer aos acionistas, que somos nós, povo moçambicano, que contribuímos para a existência do Estado moçambicano, porque o Estado moçambicano, para que veja as suas infraestruturas a funcionar, é preciso com que o cidadão ele contribua, paga os impostos, e estes impostos vão desencadear naquilo que é a presença dos colaboradores, os agentes do Estado e das próprias infraestruturas, os meios de transporte, os combustíveis. E se assim nós fazemos, é porque confiamos esse Estado, que é o Estado moçambicano, para que esteja em frente. O Estado não, confiamos o governo que esteja em frente nos destinos deste país. E se nós confiamos a eles para que fiquem em frente dos destinos deste país, é porque devem-nos uma resposta, devem-nos uma satisfação. Estou aqui a dizer que num trimestre temos acima de 4 indivíduos que perderam a vida, 4 a 5 indivíduos que perderam a vida de uma forma indecente, de uma forma macabra. E até então não temos visto o comando geral da Polícia da República de Moçambique a aparecer e a trazer dados concretos daquilo que está a acontecer no terreno. E tudo indica que são os próprios homens do Ministério do Interior que estão nesta clivagem de troca de tiros. Neste âmbito, existe aqui um meio caminho andado para que os homens do Ministério do Interior, o Comando Geral da Polícia da República de Moçambique, traga o mais rápido possível todos estes assuntos que até então estão em banho-maria. Mas não só o que está aqui a acontecer, o que estaria por detrás deste cenário? Olha, o que está por trás deste cenário, os frutos já mostram claramente que a árvore que está a dar frutos não convém aos moçambicanos. Ou seja, estamos diante de uma instituição que é a árvore, estamos diante dos agentes que são os frutos. Então, é necessário que a gente vá até a árvore e tenhamos uma vontade de ir até as raízes desta árvore para desativar estas raízes, para melhor compreendermos o que é que está a acontecer neste ministério. Porque neste ministério existem verdadeiros homens intocáveis, onde o próprio ministro provavelmente não tem capacidades suficientes para resolver os assuntos deste ministério. É preciso que se faça um trabalho conjunto, porque já passaram vários comandantes, já passaram vários ministros neste ministério e, infelizmente, tem trazido aqui falácias e não resultados.
Então, mostra-se claramente que o Ministério do Interior, ele está a passar por um momento de grito de socorro. Grito de socorro este que envolve a todos aqueles atores do governo do dia para que tenham aqui uma intervenção neste ministério. Aquilo que se fez nas linhas aéreas do Moçambique, pegou-se HCB, pegou-se CFM, pegou-se a Emose para procurar trazer forças, trazer energias para as linhas aéreas do Moçambique, porque compreendeu-se que as linhas aéreas do Moçambique estavam sem capacidade de se reerguer no caso por da si polícia, só. No caso da polícia, o que é que está a sugerir? A minha sugestão na polícia é que as forças de defesa e segurança, na sua máxima inteligência, falo da própria secreta, que é o próprio CISI, devem procurar abraçar a causa do Ministério do Interior para despoletar este assunto. Porque eu disse aqui na minha intervenção, existem raposas, existem crocodilos, existem baleias neste ministério que já se habituaram a fazer a vida por intermédio do crime organizado. Muito bem. E atendendo e considerando que o Ministério do Interior é um ministério vital para o controle daquilo que muitas das vezes é entrada e saída de mercadoria. Falo a questão da migração e falo a questão dos guardas fronteiras. São lugares estes vitais onde controlam aquilo que é o manuseamento de entrada e saída de bens. Então, existe um interesse aqui dos intocáveis dentro deste ministério de não se desgrudarem deste ministério, porque existe muita podridão dentro desse ministério, porque quando chegamos à fase de tirar a vida ao outro moçambicano, a um belo prazer, em menos de 90 dias, estamos a falar de 5 indivíduos que perdem a vida sem ter que pegar os outros históricos, mostra claramente que este ministério foi capturado e os indivíduos que o Estado moçambicano pensou que pudesse confiar para uma gestão clara, nítida e genuína deste ministério, são estes mesmo os traidores coniventes ao crime organizado. Então, aqui há uma necessidade do mais alto magistrado deste país descer até este ministério e não fazer uma visita, falar somente com aqueles que estão na linha da frente desse ministério, mas sim ir até a raiz do problema do Ministério do Interior, porque os que morrem são simples agentes da polícia de intervenção criminal, ou seja, do CERNIC, mas os verdadeiros embondeiros estão lá em cima, no topo da pirâmide, a manusear aquilo que deve ser o xadrez tático para a execução deste crime organizado que foi tomado com indivíduos que não fazem parte daquilo que é o bem-estar da soberania deste país. Em termos de considerações finais, tem um minuto para se despedir. O que é que se lhe oferece dizer aos moçambicanos? Olha, primeiro, se nós queremos ter resultados satisfatórios por parte da Polícia da República de Moçambique, o Executivo deve investir na polícia. Nós não podemos cobrar resultados satisfatórios onde nós não investimos. A má qualidade da polícia que nós temos advém de falta de preparação e de qualidade nos centros de formação da Polícia da República de Moçambique. Não se pode formar uma polícia como se tivéssemos a tratar de uma brincadeira de amigos. Nós temos visto a polícia a ser formada em menos de um ano. O que é que se espera deste indivíduo? O ser polícia está muito acima daquilo
em que muitos de nós pensamos. Nós temos uma polícia hoje obstinada, temos uma polícia hoje belicista, não porque querem ser belicistas, mas porque aqueles indivíduos que deveriam tornar a nossa polícia científica não investem para que a nossa polícia ela seja científica. Por essa razão que a nossa polícia não tem outro método de ação senão pegar na arma. Um dado muito importante, por que hoje a nossa polícia não tem radiotransmissor para comunicação? Por que a nossa polícia hoje tem que andar com telefones privados nos seus bolsos? Este já é um meio caminho andado para a polícia ter conexão com o mundo organizado. Quando tu tens um radiotransmissor, qualquer comunicação na base, todo mundo sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque todo mundo está a falar a mesma língua, todo mundo está conectado naquilo em que se diz em qualquer ponto focal de comunicação. E aqui não, cada polícia tem o seu próprio telefone e comunica a seu belo prazer enquanto estiver em frente dos destinos deste país, enquanto estiver a servir o Estado moçambicano. É muita coisa que a nossa polícia tem em falta, que vem desencadear em comportamentos iguais a este. Se a nossa polícia ela está com uma má qualidade, é porque aqueles indivíduos estão em frente do Ministério do Interior, não têm sido senhores que ficam em frente dos seus ministérios, dos seus gabinetes, a governarem por exemplo ou com exemplo. É bom que esses senhores tenham exemplos para com que aqueles que são os seus seguidores também tragam em si um exemplo. Se o meu chefe hierárquico está conectado ou está misturado no mundo organizado, naturalmente os demais também vão estar conectados com o mundo organizado. Obrigado.